Gente, pessoal do Face, sejam bem-vindos. Boa tarde, pessoal do Insta. Boa tarde, pessoal do Face. Hoje o assunto é sobre rótulos dos alimentos, tá? Então, assim, eu fiz uma pesquisa com vocês tem alguns dias e eu perguntei o que é que era o primeiro item que vocês observavam quando olhavam um rótulo. E muitas pessoas responderam que era sódio. Outras pessoas gordura, trans, outras pessoas responderam que as calorias, outros a validade, outros a ordem dos ingredientes. Então eu resolvi fazer uma aulinha especial para falarmos sobre isso. Quem está assistindo no Instagram só vai ter, assim, o único ponto negativo é que eu não consigo mostrar para vocês os slides que eu preparei, tá? Então vocês prestem bastante atenção se tiver um rótulo em casa. Qualquer embalagem, peguem, tá? Quem tiver aí no Face também, pessoal, peguem uma embalagem para que vocês possam visualizar o que eu tô dizendo, mas no Face aqui eu vou colocar um slide, então vai ficar um pouco mais fácil, tá? Eu vou mudar aqui, vou passar para o slide, para que vocês consigam entender. Então, eu vou começar explicando os pontos principais, tá, gente? Pessoal aqui do Face, compartilhem, curtam, comentem. Se tiverem alguma dúvida, escrevam aí que depois eu vou tentar responder. Eu vou fazer a transição agora para um outro slide e vou mostrar para vocês o seguinte. Quais são as informações obrigatórias num rótulo, tá? Então aqui nós temos a porção. E aí, atenção! Porção é a quantidade média do alimento que deve ser usualmente consumida por pessoas sadias a cada vez que o alimento é consumido. O que isso significa? Que muitas pessoas, exemplo, um biscoito recheado. Quando você vai ver o tamanho da porção, em alguns casos ela significa 2,5 biscoitos, 3 biscoitos, significam 3 unidades de biscoito. Boa tarde, Fátima, tudo bem? Significam 3 unidades de biscoito que equivale a uma porção. E aí o que a pessoa faz? Come o pacote inteiro, né, gente? Então, assim, vamos ficar de olhos bem abertos. Outra armadilha. Quando nós não olhamos, obrigada, querida. Quando nós não olhamos para o rótulo adequadamente. Às vezes, exemplo, você compra alguma coisa que assim, você acredita que é uma porção única. E quando você vai ver, a informação nutricional, ela tá, pessoal, boa tarde, obrigada, gente, obrigada. Quando você olha a quantidade, a porção, muitas vezes ela é assim, ó, 1/4 daquele pacote que você vai sentar e vai comer de uma vez só. Então tenham sempre atenção. A informação nutricional, ela está escrita ao que é que ela se refere. Então, por exemplo, se a porção diz 70 gramas e na embalagem no total tem 280 gramas, 70 gramas equivale a 1/4 daquele tablete, daquele pacotinho, seja lá do que for, tá certo? Porção, tá tudo bem? Entendida a parte da porção? Então vamos falar um pouquinho mais agora sobre as outras medidas. Então, nós temos uma medida caseira, que aparece a porção em gramas, né? Ou ml. E aí, às vezes, eles colocam lá, por exemplo, unidade, um pote, uma xícara, alguma coisa assim. A apresentação, você tem o valor energético, isso em relação àquela tabelinha, tá? O pessoal do Insta não tá vendo, o pessoal do Face tá vendo aqui, ó. Em relação àquela tabelinha onde diz informação nutricional. Você tem a porção ao que se refere àquela informação nutricional. Aí você tem valor energético, que é dado em calorias aqui, os carboidratos, as proteínas, as gorduras totais, as gorduras saturadas, a gordura trans, fibra alimentar e sódio. Muitas pessoas disseram que olham no rótulo o sódio. E aí eu pergunto o seguinte para vocês: quem olha o sódio, olha o que exatamente? Porque a quantidade de sódio que é informada no rótulo é em miligramas, ok? Exemplo, você vai comer um macarrão instantâneo e, sei lá, tô dando aqui mais ou menos uma estimativa. Ele tem 800 miligramas de sódio em meia porção.
No caso, uma porção que é metade do pacote, uma porção, mas essa porção é metade do pacotinho. Significa que se você comer o pacotinho todo, você está ingerindo 800 miligramas mais 800 miligramas, você está ingerindo 1.600 miligramas, ok? O que é que 1.600 miligramas de sódio significa? Isso é pouco? Isso é muito? O que isso quer dizer? Como é que eu interpreto a quantidade de sódio que eu vejo aqui na tabelinha do rótulo? A recomendação diária que nós temos de sódio são 2.000 miligramas dia, tá? Então, se eu olhar o rótulo e ver que se eu comer meio pacotinho são 800 miligramas e se eu comer o pacotinho inteiro, que são, no caso, 2 porções, são 1.600, isso significa que eu estou consumindo em um único produto alimentício praticamente tudo que eu poderia consumir de sódio por dia. Isso significa que esse alimento tem muito sódio. Outra forma de interpretar, do ladinho do valor em miligramas de sódio tem o percentual VD. Esse VD é o número do percentual que na verdade é o valor diário, tá? É o valor diário, o percentual do valor diário de uma recomendação, que geralmente é para o indivíduo adulto, né? Que eles fazem aquele valor calórico de 2.000 calorias por dia. Então, assim, é o percentual daquilo. O que nós vemos aqui nesse percentual de VD do rótulo? O que é que eu tenho que buscar? Quando eu estiver falando de um alimento que está vindo num rótulo, ele já é um alimento processado, né? Porque os que não são processados a gente compra na feira, no hortifruti. E aí eu vejo aqui no VD, o que é interessante vocês buscarem. Quando você for comprar um alimento, procure alimentos que tenham um alto VD, alto percentual de valor diário de fibra, porque fibra você quer consumir, e um baixo percentual de valor diário de sódio. Então, assim, se você for consumir algum alimento com fibra e ele diz que tem 15% do valor diário recomendado, legal, eu quero comer 15%, né, de fibra. Eu quero comer 20, 30, 40%, quanto mais eu puder consumir, melhor. E sódio eu quero o menos possível. Então, sódio eu quero aquele percentual de valor diário lá de tipo 2, 3, 4, 5%. E aí depende muito da sua alimentação, porque se você é uma pessoa que consome bastante hortaliças, bastante tubérculos, né, as raízes, consome realmente assim mais comida de verdade e compra pouca coisa em saquinho, em tablete, em latinha, em coisinhas assim, você vai ter uma alimentação mais saudável. Então você provavelmente, quando for escolher esse tipo de produto ultraprocessado, provavelmente você vai fazer uma escolha mais assertiva, porque não deve fazer parte dos seus hábitos consumir esses alimentos. Agora, quem tem uma alimentação que já não liga, não cuida, não presta atenção, o que a gente mais vê? Onde é que tem muito sódio? Todos os embutidos. Salame, peito de peru, mortadela, presunto, próprio refrigerante também tem uma quantidade de sódio. Que outro mais? Enlatados, essas coisas, palmito, azeitona, milho, ervilha enlatados, a maioria também tem muito sódio. Tô pensando aqui, caldo de galinha, caldo de carne, esses tabletinhos ou sachêzinhos, esses temperos prontos, esses tem que fugir realmente deles, porque assim, é uma bomba de sódio, mesmo as versões com 30% menos sódio continua tendo muito mais sódio do que deveria ser consumido. Acho que é isso, gente. Tô pensando aqui sopinha pronta de pacote, essas lasanhas prontas, todos esses alimentos ultraprocessados têm muito sódio. Então, se você puder evitar, melhor. Ou então, se não for evitar, pelo menos olhe bem o rótulo para saber tomar a decisão certa. E aí, esses nutrientes, tá? É isso mais ou menos. Outra coisa que vocês busquem também que tenha zero ou que tenha o mínimo possível é a tal da gordura trans, né? Porque essa é uma gordura muito prejudicial à saúde. A Alexandra tá assustada já. Porque, gente, assim, ó, uma coisa que eu sempre me pergunto conforme vocês respondem as perguntas que eu faço nas publicações, eu fico tentando entender se de fato
as normas, por exemplo, esse material que eu estou apresentando aqui para vocês, isso aqui é da Anvisa, é um material que foi feito para o público leigo entender. E eu sempre me pergunto se realmente a informação dessas normas, dessas regulamentações, se ela realmente é clara para o público em geral. E eu estava vendo um estudo onde eles viram o seguinte, que os próprios hipertensos, já que a gente está falando de sódio, que os próprios hipertensos não sabiam interpretar essa quantidade de sódio do rótulo. Porque assim, eu que trabalho com isso, pra mim é simples, eu leio aqui, isso, aquilo, não sei o que, nananá, né, eu faço aquele monte de sinapses aí, tá tudo certo. Mas será que é claro pra todo mundo? Então por isso que eu tô aqui pra explicar pra vocês. Resumo geral desse slide, porque a gente tem mais alguns slides pra ver. Resumo geral. Olhem o tamanho da porção ao que se refere aquela informação nutricional, para vocês não caírem na armadilha de comer o pacote inteiro achando, esse pacote inteiro aqui tem só 100 miligramas de sódio, só que na verdade o pacote inteiro tem 500 gramas e a porção ali estava para 50 gramas e você estava comendo 10 vezes mais aquilo ali que você estava acreditando, tá? Então, atenção ao tamanho da porção que se refere à informação nutricional. Olhem sempre a quantidade de gramas da porção, a quantidade de gramas da embalagem total. Aí vocês dividem. Tem 70 aqui, tem 280, então se eu comer o pacote inteiro, eu tô comendo 4 vezes o que tá aqui, tá? Isso aí, Fabiane, tem que ficar atento. Pessoal do Face, eu só não tô falando com vocês porque eu não tô enxergando aqui os comentários, tá? A minha tela aparece o slide. Sódio, busquem o menor percentual de valor diário da referência ali de sódio e lembrem que a recomendação são no máximo 2.000 miligramas por dia, então você também pode simplesmente ir somando até bater os 2.000. Gordura trans, procurem o mínimo possível e fibra alimentar, procurem valores mais altos, tá? Agora eu vou mostrar um outro slide para vocês sobre a lista de ingredientes e essa para mim é a minha preferida, então o pessoal ali do Face tem. Gente, quem tá no Instagram, se tiver qualquer coisa, se tiver um chocolate aí na tua frente, abre a geladeira, quem tiver no trabalho, qualquer embalagem de alimento, um biscoito, qualquer coisa, olhem para vocês visualizarem. O que significa a lista de ingredientes? Quem me acompanha já sabe, eu vi que as meninas responderam, algumas falaram que uma das coisas que mais olhava era a ordem dos ingredientes. Então vamos pensar, o que é que é? Ai, que bom, Ana Paula, que bom, eu realmente faço com muito amor e carinho para que vocês possam aproveitar, assim, que a gente possa ter uma vida cada dia mais saudável, né? Eu sempre falo que conhecimento só vale a pena se ele gerar resultado na vida das pessoas, senão ele não tem serventia. Rotulagem, vamos falar sobre a ordem dos ingredientes, tá? Além de olhar aquela tabelinha, que ela é muito interessante, a gente já viu que consegue ver várias informações importantes, eu preciso ler aonde diz ingredientes, 2 pontos. Aí vocês vão se surpreender. Por quê? Muitas pessoas não sabem. Mas essa lista aqui de ingredientes, eu tô lendo uma aqui pro pessoal do Insta, prestem atenção porque eu vou ler aqui agora, tá? Eu vou ler do Face, mas o do Face, quem é do Face tá vendo. A gente tem aqui uma lista de ingredientes que é de um biscoito, desse tipo biscoito maisena, tá? Ai, que bom, gente, obrigada a vocês por estarem assistindo. Esse aqui é tipo um biscoitinho desses maisena. Lista de ingredientes. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. O que é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico? Fátima, eu não vou falar sobre dieta, sobre jejum agora, porque o assunto tá bem diferente, mas pode deixar que eu vou deixar anotado para fazer uma próxima aula só sobre isso, que é uma das que eu tô planejando fazer em breve também. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico é uma farinha de trigo branca, refinada. Isso tá claro para vocês? Porque a nossa regulamentação diz que toda farinha de trigo, a farinha de trigo comum, ela deve ser enriquecida com ferro e ácido fólico. Então, se você for comprar um pão integral, procure um pão integral que o primeiro ingrediente seja farinha de trigo integral, se é para ser um pão integral, não é assim? Se o primeiro ingrediente do pão integral for farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, o que é que significa?
que aquele pão tem mais farinha branca do que qualquer outra farinha. Aí entra o X da questão. Por que é importante ler a lista de ingredientes? Porque a lista está em ordem decrescente. O primeiro ingrediente que aparece é aquilo que mais é em ordem de proporção dos ingredientes, é o que tem mais. Então, quando eu leio uma receita, uma lista de ingredientes e tem o primeiro nomezinho que aparece, é o que tem mais proporcional aos outros alimentos, tá? Quem tá chegando agora, pessoal, nós estamos falando de rótulos de alimentos e eu tô explicando como interpretar a lista de ingredientes, tá? Então, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, a farinha branca. Não é uma farinha integral, não é nada. É a farinha refinada lá de trigo. Segundo ingrediente, açúcar. Terceiro ingrediente, gordura vegetal. Quarto ingrediente, cacau. Significa que eu tenho mais farinha de trigo. Depois, o segundo ingrediente, açúcar. Depois, a gordura vegetal. Então, tem mais farinha do que açúcar, tem mais açúcar do que gordura vegetal. É ordem decrescente, é do maior para o menor. Então prestem atenção quando vocês forem escolher pão integral. O ideal é que o primeiro ingrediente seja farinha de trigo integral. Se for essa farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, é farinha branca. Ele não é realmente integral de verdade, tá? Integral assim, gente, para o termo integral ele é, tá? Para as normas. Mas em termos de saúde, se você realmente está buscando um pão integral, porque é um pão que você quer que seja feito com farinha de trigo integral, aí você tem que ter farinha de trigo integral na frente, tá bom? Aí depois nós temos ali corantes, estabilizantes, os fermentos, bicarbonato, aromatizante, você tem todos os outros itens, tá? E aí o que é importante? Eles sempre colocam a ordem decrescente da proporção e a minha sugestão é que você procure alimentos com no máximo 5 ingredientes, porque quanto mais ingredientes você tiver na lista, mais processado é aquele produto, tá ok? Entendida essa parte? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, só para vocês lembrarem. Eu coloquei um resuminho. Para ter uma alimentação mais saudável, dê preferência a produtos com baixo valor diário, né, baixo VD, para gorduras saturadas, gordura trans e sódio, e procurem um alto percentual de valor diário para fibras, ok? E aí, para rótulo também é importante, tanto alimentos diet quanto light não tem necessariamente o conteúdo de açúcares ou energia reduzido ou baixo, tá? Que isso tem uma confusão muito grande. Produto diet ou light, eles podem ser alterados, eles podem ter alteradas as quantidades de gordura, de proteína, de sódio, de açúcares, entre outros. Então é importante você ler, porque às vezes, gente, tem alimento que diz assim, que é diet. E aí você vai ver a quantidade de gordura que foi usada ali é enorme. E às vezes o valor calórico dele acaba sendo quase o dobro do que o tradicional. Ele tem um objetivo de existir, a gente pode fazer uma aula só sobre isso, que tem um monte de dúvida, um monte de coisas aí, ó, muita coisa interessante. Para resumir, eu vou deixar a seguinte dica. Se puder, evita esses alimentos modificados e procura o alimento mais natural possível. Exemplo do iogurte. Quer um iogurte? Quer consumir um iogurte de verdade? O que é o iogurte? É o leite integral com fermento lácteo. Isso é um iogurte, gente. São 2 ingredientes. Você pode fazer em casa. Não é assim? Se você tem problema com leite, com proteína de leite ou com lactose, seja lá o que for, você não vai consumir. Mas pensando em pessoas saudáveis, procurem sempre olhar o rótulo, olhem a lista de ingredientes, porque às vezes tem uma lista lá cheio de corante, aromatizante, um monte de coisa que faz mal à saúde, que vocês podem evitar. E assim, o marketing é tão forte para esses alimentos modificados que muitas pessoas que não precisam saem comprando o light porque acha que tem menos gordura, porque tem menos caloria, aí compra o diet porque acha que o diet emagrece mais, então fazem uma confusão e na prática
de verdade, tanto para emagrecer quanto para ser uma pessoa mais saudável. Coma comida de verdade. Procure alimentos onde no máximo 5 ingredientes, acima de 5 ingredientes é um produto ultraprocessado. Produtos ultraprocessados devem ser evitados, tá certo? Gente, é isso. A aulinha de hoje era para ser mais rápida, mesmo assim já deve ter durado já um tempo, né? Não consigo nunca fazer uma coisa muito rápida, a gente já tá com uns 22 minutos, mais ou menos, de aula. Deixe nos comentários, o pessoal do Insta não consigo, eu só consigo ler agora, mas depois apaga tudo, né? Não fica nada registrado. Mas o pessoal do Face... Ah, já sei, pessoal do Insta. Gente, olha só, antes de acabar, preparei umas dicas especialíssimas que vão começar a ser enviadas pelo meu WhatsApp na segunda-feira. Então, quem ainda não mandou um oi, gente, adiciona ali. Ai, que bom, gente, obrigada. Pessoal do Insta, tem um post agora, acho que de ontem, que eu coloquei o meu número do WhatsApp. Quem não mandou um oi ainda, o número é 22, o DDD 22 98174 3535. O pessoal do Insta consegue ver no meu post ali, que tem um post que eu falo de WhatsApp, tá o número lá aparecendo escrito. Cadastrem esse número, o pessoal do Face tá aparecendo aqui na tela para vocês. Coloquem esse número na agenda de contatos de vocês e mandem: oi, eu quero receber dicas, que aí eu cadastro vocês e na segunda-feira nós vamos iniciar o envio das dicas. Então quem ainda não mandou o oi, faça isso logo. Mandem um oi para que eu possa já recebê-lo, já deixar cadastrado. Salvem o número na agenda de telefones para garantir que os contatos cheguem para vocês. Pessoal do Face, podem curtir, comentar, compartilhar. Divulguem essa live para que as pessoas possam ser bem informadas. Porque o rótulo, gente, nós temos uma regulamentação importantíssima para rótulo de alimento. Mas se as pessoas não souberem entender o que diz aí, acaba sendo um serviço que não tem utilidade. É por isso que vocês têm que saber interpretar, saber fazer boas escolhas. Tá certo, gente? Um excelente final de semana, um ótimo sábado, um ótimo domingo. E segunda-feira inicio as dicas novas, então mandem quanto antes a mensagem para que eu possa cadastrar todo mundo no WhatsApp. E vamos juntos rumo a uma vida mais saudável. É isso, gente. Um beijão. Deixem, pessoal do Face, deixa nos comentários aqui as dúvidas de vocês, porque eu sempre faço um arquivo com todas as dúvidas. E à medida que eu tenho um tempinho para dar uma fugidinha aqui para falar com vocês, eu tento falar algum dos assuntos que vocês pediram, tá? Então, por favor, vamos aí compartilhando, curtindo, mandem um oi pelo WhatsApp para que eu possa cadastrá-los. E é isso, gente. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.